Na obra de Leon Denis, encontramos a troca de personalidade no mesmo espírito. Ou seja, o gerente que está no comando desta encarnação, dessa carruagem biológica, perispiritual, mental, emocional, ele não está dando conta do recado. Dou um exemplo nas obras de André Luiz. O governador da colônia Nosso Lar deixou ir à falência a área da alimentação pela respiração. Não conseguiu governar, perdeu o controle. Um outro governador assumiu. Então, assim como se troca o governo de uma colônia, se troca o governo de uma personalidade. A personalidade é o condomínio. A consciência condutora da personalidade é a alma encarnada como fração desse espírito. Como se fosse um diretor que esse empresário escolheu, diante de várias empresas que ele está gerenciando, para essa empresa tal diretor. Mas ele pode remanejar os seus diretores. Cada um passar por todas as empresas e aprender a gerenciar, né, cada uma em seu papel. De modo que quando esse empresário, que é o espírito, ele está tendo dificuldade com o diretor atual por conta dos funcionários, células físicas, perispiríticas e tal, ele está perdendo o domínio, como o caso que Leon Denis narra, o corpo estava morrendo por falta de nutrientes. Porque quem estava no comando já não tinha mais vontade de alimentar e quando comia alguma coisa não absorvia adequadamente os nutrientes. Então ele tira essa personalidade dele mesmo, coloca uma outra que sabia consertar o corpo. E ela conserta o corpo, mas precisou ficar de 4 anos para fazer isso, para consertar o estrago que aquela, por faltar experiência, não soube fazer. Após o conserto do corpo, com certeza a capacitação da mesma para reassumir, manifesta-se uma outra personalidade do mesmo espírito, menos experiente do que essas duas. E depois mais uma quarta personalidade e um quinto elemento que seria um outro espírito num processo mediúnico ainda. E da mesma forma que podemos trocar uma personalidade do mesmo espírito, podemos trocar uma subdivisão. Alguém que queira consertar uma parte. No meu caso, chegou uma época que eu estava comendo de tal forma, exageradamente, e excesso de alimentos geram enfermidades, eu resolvi trocar o comando do meu sistema digestivo, em especial do estômago. Fazer a minha cirurgia bariátrica, porque na época nem existia, mas eu já aprendi a fazer, porque órgãos sem função atrofia. Se eu não exercito o músculo, ele atrofia. Se eu não exercito a mente, ela também vai começando a deteriorar-se, a atrofiar-se. De modo que se eu trago o mínimo de alimento mastigando mais, eu tenho a mesma saciedade do que comer muito e mastigando menos. E se não tem função, o estômago que é grandão, a cada minuto, a cada segundo, melhor dizendo, morre milhões de células e renascem. Se não tem função, ele vai encolhendo. O meu estômago hoje tem pouco mais de meio litro, não tem como caber muito mais do que isso. Você pode até insistir, só que ele vai ficar tão cheio que vai doer, vai gerar dores muito fortes. De modo que se acontece no estômago, então eu troquei a consciência gerenciadora do sistema digestivo como um todo e ainda dei um foco nesta região e principalmente na área da mastigação, mastigando agora mais. A saciedade está mais na boca, não está no estômago cheio. Quanto mais eu mastigo, mais saciedade eu vou adquirir, porque está aqui. Ou mais nutrientes eu vou extrair e mais rápido eu vou ter a saciedade, porque ela acontece na boca e não no estômago. De modo que esse governo interno é um mecanismo de conhecimento de si próprio, de tal modo que eu assimilei as leis, sei onde estão gravadas. Tenho pelo menos uma noção geral de cada componente que compõe a minha realidade. Da função do corpo biológico, da função do perispírito, da função do subconsciente, da mente consciente, do inconsciente, do superconsciente, e eu sei interagir com esses cenários. E mediante esse propósito, eu posso desistir dessa encarnação. Não quero mais ficar aqui, eu não sou obrigado, a lei não me obriga. Mas o corpo está legal. Então eu posso, às vezes, deitar e no outro dia que acorda é um outro espírito que assumiu o corpo. E normalmente, se não foi feito um projeto bem delineado, ele não lembra da sua família.
Ele está no corpo, mas não reconhece a sua família, não reconhece filhos, não reconhece ninguém, e há uma possibilidade de ele escapar do compromisso e ir para um outro cenário. Mas quando é feito, como foi levado a efeito o caso do Shakespeare, estudado por Martins Peralvas, por Dr. Inácio, na época encarnado, por César Carneiro, que ainda está encarnado, por Chico Xavier, e eles perceberam que Shakespeare assumiu o corpo do matuto que morava na roça. Então ele mapeou vários corpos e percebeu que aquele serviria para ele dar o recado, fazer a sua obra conforme nós conhecemos na história. E ele fica um tempo após fazer um acordo com o espírito que estava entediado, não queria mais permanecer na vida, porque não tinha mais nada a aprender ali na roça, naquele ambiente, e por falta de outras capacitações, não lhe interessava naquele momento, ele é retirado do corpo, como se fosse um processo desencarnatório. O outro liga-se, porque o corpo físico, quando morre, o energismo que o mantém, morre também após 10 minutos, ele começa, esse modelo organizador biológico que foi criado para esse corpo também se esvai. De modo que ele vai ligar-se neste modelo organizador biológico, como você troca de carro, como nós trocamos de roupa. Porque isso é fácil de compreender, porque André Luiz, num processo perturbador, na obra Sete Destino, o moço tinha um barzinho em casa e de repente chega duas entidades ainda dependentes do químico, do álcool. Ele, com o barzinho ali à disposição, lendo o jornal, uma das entidades chega próximo. E aí, camarada, vamos beber? E ele aceita a sugestão. E essa entidade vai ligando molécula a molécula no seu perispírito, no seu corpo biológico. A ponto de André Luiz não perceber mais duas entidades, mas sim um só. Se isso é possível em alguns instantes, é possível também, como Allan Kardec percebeu, a troca de espírito no processo de possessão ou alguma coisa parecida. Nós vamos continuar esse assunto para minuciar um pouquinho mais, porque eu acredito que também esteja meio complicado para a sua cabecinha aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos a conversar. E você anota aí que se precisar fazer pergunta, mandar dúvida, despertar@feal.com.br. Até já. Estamos de volta com o programa O Despertar da Consciência. O programa O Despertar da Consciência, série 35, O Espírito do Espiritismo, quinta parte, e falando sobre governo interno. Sebastião Camargo aqui conosco e nós queremos minuciar mais ainda essa parte dessa troca de espírito dentro do corpo, que às vezes fica meio confuso na nossa cabeça no geral, porque a gente não está muito acostumado a bater nessa tecla. Então, seria como se fosse não só duas personalidades do mesmo espírito, é outro espírito mesmo? Pode ser outro espírito mesmo, conforme presenciou Allan Kardec. E no caso que ele presenciou, era um processo de possessão. E a primeira coisa que a entidade disse a ele, falou, o que você tem que tirar da sua cabeça é que isso não acontece só para o mal. Porque naquele caso, era para o mal. Era obsessão. Exato, era uma possessão mesmo. Isso acontece para o bem. E ele foi estudar e percebeu alguns casos, e mais tarde, como eu disse, com Chico Xavier encontramos outros casos e provas para isso. Porque o que aconteceu na reunião, onde estava César Carneiro, Dr. Inácio, Martins Peralvas, Chico Xavier, numa das reuniões, Martins Peralvas, querendo estudar a respeito, Chico pediu para ele ler a obra do autor oriental, que era a obra do Lobson Rampa, ou Lobsang Rampa, para alguns, a vela número 13, que conta vários casos. Inclusive, o próprio Lobson Rampa mudava de corpo de acordo com a sua necessidade. Ele leu e na próxima reunião, e aí? Ele chamava ele de Peralvas. E aí, Peralvas, leu? Li, Chico. Mas isso contraria a nossa doutrina, não está no Livro dos Espíritos. E Chico, com mais ou menos com essas palavras, porque encontramos a informação tanto na obra de César Carneiro quanto na obra de Carlos Bacelli, a mesma informação. Não, meu nego, nem tudo que Allan Kardec
pesquisou, juntou, foi possível colocar na codificação que aí está. Os conhecimentos orientais não foram trazidos ainda. E no Oriente isso era normal. No Tibete, em outras áreas, na Índia, na China, no Japão, em outros lugares, isso é normal. E ele falou que não só isso era possível, porque ele falou, se alguém vir, porque eles estavam numa fazenda, se alguém vir aqui que não tem conhecimento da tecnologia na eletricidade, vai olhar e falar que não tem como colocar luz. Mas se vir um técnico que realmente sabe, ele não só fala, é possível e coloca a luz. Se vier alguém aqui e disser, não tem como furar um poço, mas se vier alguém que entende, não só fala que é possível, mas fura o poço e coloca água também. E ele mostra que isso é possível e fala, eu mesmo conheço alguém aqui na região de Uberaba que está num corpo que não era o seu. Troca de espírito e não troca de corpos. Um fato que aconteceu com uma criança que morreu de doença incurável, um menino indiano, e com mais ou menos 6 anos de idade. Durante o velório, eles percebem que num dado momento começou a aquecer as mãos, começou a aquecer os braços, de repente a criança senta na cama e interroga quem estava no velório, onde está a minha família? Os seus pais se apresentam, eu não conheço vocês. E eu sou de tal lugar, meus pais são esses, etc, etc. E tenho fome. Se o corpo morreu de doença incurável, o espírito que assumiu, com certeza, tinha um cabedal mais ou menos abrangente, porque ele curou o corpo com algumas horas. E depois levaram ele mostraram a cidade, mostraram os pais e todo mundo. Isso ficou comprovado. Ele não conheceu a família porque realmente não tinha contato com aquela família. Estava sendo ligado naquele corpo naquele momento. De modo que isso foi estudado vastamente e é perfeitamente possível. Eu mesmo troco de personalidade várias vezes durante uma palestra. E às vezes várias personalidades compõem o mesmo assunto, compõem uma mesma frase juntas. Um condomínio, sem falar dos meus parceiros espirituais, porque normalmente eu fico fora do corpo. E isso já aconteceu agora recente, porque quem estava no corpo, por não saber conduzi-lo adequadamente, o corpo começou a desmanchar principalmente a estrutura óssea da coluna vertebral e outras partes do corpo. E quem assumiu sabia consertar e consertou a coluna com 1 mês e meio. Então reconstruiu toda a estrutura óssea com 1 mês e meio. E esse personagem, que nós vivenciamos essa experiência como na medicina chinesa, além de conhecer a totalidade do ser, ele conhece os recursos da natureza. Então fica fácil quando alguém assume e reconstrói. Então agora fazemos uma parceria com mais ou menos 12 a 15 personalidades nossas dioturnamente. Vai depender onde eu estou, o que eu estou fazendo. Se eu estiver fazendo isto, essa vai estar no comando. Se eu estou cozinhando, porque às vezes gosto de cozinhar, às vezes não, eu gosto de cozinhar, às vezes quando eu vou cozinhar, ali está o cozinheiro ou quem está aprendendo a arte culinária. Se eu estou dirigindo o carro, ali está o motorista. Se é preciso consertar alguma coisa, ali está o mecânico. Se eu vou operar o computador, aqui está quem sabe digitar, mas se precisar consertar, aqui está o técnico, agora entra em ação. Então é mais ou menos assim como condomínio. Mas quando foge a minha alçada, que eu não dou conta de fazer nada disso, eu chamo um chefe de cozinha ou um professor para me ensinar a cozinhar. Chamo um mecânico para me ensinar a consertar. Um motorista mais apto para me ensinar a dirigir adequadamente. Então eu faço uma parceria com outro ser, e se eu já estou entediado da minha empresa e não quero abrir outra empresa, eu vendo a empresa para outro, que é mais ou menos assim que acontece essa negociação para a troca de espíritos. Deixa eu te perguntar, mas aí não seriam personalidades nossas de reencarnações e reencarnações passadas? Ou seria realmente um espírito novo que está entrando ali, que de repente pode nem ter afinidade com a nossa família, ou não ter alguma ligação de acerto de contas? Nós já presenciamos 2 coisas e outras situações ainda. Porque a troca de espírito, normalmente, quando se dá, o que está assumindo não conhece os seus familiares. E, às vezes, conhece parcialmente se for alguém próximo. Mas se for um ser que está vindo de uma outra realidade, às vezes até vindo de um outro planeta, como acontece corriqueiramente, eu posso abandonar a família, que já aconteceu em vários casos. Mas a troca de personalidade no mesmo ser, como aquele bancário
que estava entediado com a profissão, ele vai para o sono e quando acorda, acorda cabeleireiro sabendo fazer. Então, ele acessou algo do seu próprio universo, quer dizer, o espírito, já que ele estava entediado, não estava rendendo o que seria suficiente para permanecer naquela profissão, ele troca a personalidade e com isso troca de profissão porque ela sabia fazer outra coisa. Então, N coisas podem acontecer. Troca de espírito, se eu não quero mais, se não é lucro para mim ficar aqui, um outro assume se o corpo está em condições e serve para que ele dê continuidade para dentro do processo que ele almeja. Troca de personalidades, se eu preciso fazer ajustes, e há que está no comando, porque em cada encarnação, segundo Ernesto Bozan, nós estamos fabricando uma alma. É um ponto de autoconsciência pura como se fosse uma semente, porque é algo que está nascendo. Eu estou aglutinando elementos do meio físico, perispirítico ou na estrutura do próprio planeta, seres para compor uma realidade a qual vou me servir e vou conduzi-la. E esse universo de vidas gerenciado pela alma que encarnou para ser a consciência desse universo, ela precisa ter habilidade para conduzir isso. Se não tem, o espírito vai enviando através do pensamento novas frações até compor um cenário satisfatório para que ele possa levar a efeito o que ele propora no seu projeto encarnatório. Se a coisa não está saindo a contento, ele pode trocar de personalidade, começar uma outra proposta, mudar de profissão, porque vez e outra a gente vê a pessoa mudando de esposa, mudando de marido, mudando de emprego, mudando disso, mudando de país e etc. Tudo isso pode acontecer por conta desse contexto. Então, se não fizermos os ajustes de apenas essa reconfiguração, como Joana de Angelis nos ensina, a reconstrução da personalidade como um todo, a reconstrução do corpo físico, a reconstrução perispiritual ou a reordenação de todo o energismo, nós podemos trocar a personalidade, que é o comando geral, podemos trocar subcomandos para consertar um órgão, para consertar uma emoção, para fazer isto ou aquilo, vai depender do tamanho do conhecimento de cada um e o empreendimento que pretende para que isso possa acontecer. Sebastião, então essa consciência que está ali viva no corpo, quando entra essa outra entidade, ela vai ser desperta, vai se relembrar de tudo que o outro espírito ou outra personalidade viveu, de acertos ou de erros perante a família, perante a sociedade que está vivendo? Como é que fica essa situação? Vou te dar um exemplo bastante prático. Eu tenho uma empresa com 1000 funcionários. Todos eles reconhecem a mim. Reconhece a minha mãe, reconhece meu pai, os meus irmãos, todos eles. Só que eu vendo a empresa para você. Então você vai perguntar para eles quem são os pais do dono da empresa. Então a memória fica no corpo, no perispírito, como nós sabemos. Essa memória fica. Então esse espírito que está assumindo, sabendo disso, ele pode buscar nessa consciência biológica perispiritual as informações do contexto, se lhe for do interesse. Se não for, ele não está nem aí. Ele compra a empresa e já faz as mudanças que ele pretende e não toma conhecimento de quem é quem e tudo mais. Mas, normalmente, a personalidade que assume, ela tem o conhecimento de tudo isso se for do mesmo espírito. Então, ela reconhece todo mundo porque ela está no mesmo condomínio. E se for feito um acordo, como foi o caso de Shakespeare, ele teve que assumir o compromisso com a família do Matuto. Então ele ficou no sítio algum tempo até tomar consciência de tudo e anotou tudo direitinho e depois foi realizar a sua obra sem abandonar aquela família, que era o compromisso que ele tinha assumido. Muito bom. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco e pedimos que você ligue no 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, ou então entra no site amigosdaboanova.com.br. Já voltamos.